Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de janeiro de 2022, e estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos, né? Estamos retomando o nosso estudo da obra Ave Cristo. Como perceberam, a titia está com a voz rouquinha. Então, hoje quem vai conduzir o trabalho são os nossos amigos, Carla, Aramita, Augusto, Wesley. Mas já vou envolver aqui o nosso querido amigo Wesley para fazer a nossa prece de gratidão. Mas a tia está aqui, vibrando e acompanhando o estudo. Vou só descansar a voz. Querido Deus, graça te damos por mais este início dos trabalhos, das atividades de estudo, que possamos aqui, e você aí na sua casa, internalizar todo o aprendizado moral, toda a história e seu conteúdo para o nosso crescimento intelectual e principalmente moral. Que essas histórias que aconteceram há milênios atrás ainda são muito atuais, que possamos não cometer os mesmos erros que já cometemos outrora. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. A tia mandou dizer que eu sou Aramita. Oi, gente. Oi, gente. Eu sou a Mita, eu sou a continuista. E uma alegria voltar ao nosso estudo. Realmente, esse estudo faz falta. A gente fica com saudade, né? Para poder continuar. Então, no nosso último estudo, Quinto Varro foi fazer uma apresentação para o Tassiano após a recuperação, que eles ficaram amigos. E nessa apresentação, no final, ele pediu para o seu discípulo, né, o seu aluno mais novo, fazer oração. E quando o aluno fala o nome de Jesus, o Tassiano se transtorna e manda soltar os cães. Silvano faleceu, foi atacado pelo cão e faleceu. E a cidade ficou dividida com a história, né? Os cristãos penalizados por essa história, mas os que eram contra achavam que, até achar que era coisa de bruxaria, que foram os próprios cristãos que mataram o Silvano. E o Tassiano, claro, ficou também no centro das atenções e várias pessoas foram dar apoio a ele. E uma dessas pessoas é o Quirino Eustáquio, que era um patrício aposentado da política, e ele foi procurar o Tassiano para dar o seu apoio e dizer que o que ele tinha feito foi muito bom, que a juventude romana devia ser toda igual a ele, e nós estamos nesse diálogo entre o Tassiano e o Quirino Eustáquio. Oi, gente, eu sou a Carla, estou aqui substituindo a tia na leitura, que está descansando a voz. Então, o Wesley, nosso amigo Wesley, vai fazer a voz do Tassiano e o amigo Augusto vai fazer a voz do Quirino Eustáquio. O interlocutor, com o riso irônico de velho fauno, admiravelmente apresentado, acentuou malicioso. Em razão disso, rejubilamo-nos com a sua presença. Se a juventude patrícia não formular uma reação à altura de nossas necessidades, rumaremos para a decadência. A sua coragem na expulsão desse renitente corvino é um desafogo para nós. Recebi a notícia como justo regalo. Estou convencido de que a nossa fé se sente agora menos ofendida. Não vemos com bons olhos esse homem estranho, cuja procedência é ignorada de todos. Para mim, não passa de um aventureiro ou de um louco a perturbar-nos o caminho. O enteado de Vetúrio, mordiscando-se de curiosidade, indagou com interesse. Não se sabe assim quem é ele? Por que mistérios guarda consigo tamanha cultura a estagnar-se em serviços de jardinagem? O interlocutor piscou os olhos astutos e acrescentou.
Quem sabe? Insinuou-se no espírito popular com incrível desenvoltura. Há quem o tome por santo. Contudo, inclino-me a crer que não passe de algum feiticeiro, cercado de seres infernais. Trazia a aparência de um vagabundo quando surgiu aqui. Pouco a pouco adquiriu a fama de curar pelas preces nazarenas, com imposição das mãos, e a primeira casa importante que lhe caiu nas garras foi a Artêmio Cimbro, cuja filhinha, ao que dizem, sofria grandes perturbações mentais. Experimentado o tratamento de Corvino, parece que a menina se impressionou favoravelmente, recuperando-se, então, qual se for um milagre. Daí para cá, fez-se o jardineiro da nobre família, que o introduziu em outras residências. Da sua vida profissional, é tudo quanto sei. Das atividades do mago, porém, muito teria a dizer se pudesse. Refere-se o vulgo a 1000 coisas. Se fossem apenas os plebeus a se mostrarem maravilhados, entretanto, temos alguns patrícios ilustres enleados na rede. Dizem alguns que a palavra dele está revestida de miraculoso poder. Afirmam outros que ele cura as mais complicadas enfermidades. É estranho ver uma cidade como esta a desvairar-se por esse modo. Comentou Tassiano com interesse. Por isso mesmo, necessitamos de elementos renovadores. A sua decisão, rechaçando Corvino, é sumamente confortadora. Ele é incompetente para conduzir crianças, mesmo desprezíveis. Sei que Artêmio lhe advoga a causa, mas estou convencido de que poderemos interromper-lhe, doravante, as mistificações. Zenóbio, um velho amigo que foi alto dignatário da imperial munificência, comunicou-me ontem à noite, informado por fontes dignas de crédito, que o menino morto fora encaminhado aos dentes do cão pelo próprio Corvino, a fim de que a malta cristã obtivesse sangue inocente para os mistérios negros das reuniões que praticam. É notório que ele foi a única testemunha do ato final. E, baixando o tom de voz, perguntou: Teria o dileto amigo observado isso? Seria muito importante registrar o fato por intermédio de sua própria boca. É para a gente ver como a inveja, né? O mal, a mentira se espalha. Porque a história já veio de outra fonte, de outra forma, e ele está dizendo para o Tassiano que foi o próprio Corvino que matou o Silvano. E ele está questionando do Tassiano se ele pode afirmar isso, né? Ele está bem enrolando o Tassiano para ver se ele pode afirmar isso. E aí ele pergunta, você não teria observado isso? O que é que você tem para dizer isso? É para ver tanta bondade que ele fez, né? Ajudou, curou a filha do outro Patrício, a inveja que ele foi despertando dos enciumados, dos outros, que o mal sempre espreita, né? Então também é uma posição interessante. A gente observa que eles eram chamados de bruxos e de magos. Bruxo porque faziam curas. Porque eles não levantavam a sua voz, o seu poder, a sua oração para matar ninguém. Eles eram chamados de bruxo porque curavam. E o magnetismo deles era chamado também de feiticeiro. Eles ficavam enfeitiçados. Por quê? Eles não conseguiam conceber o povo que seguia um nazareno que mandava perdoar, que mandava auxiliar, dividir, compartilhar, jamais revidar. Então eles achavam que as pessoas ficavam sob uma certa hipnose com essas atitudes. E mais esse movimento, esse magnetismo. Aí você me pergunta, lá atrás ele tinha esse magnetismo? O pai de Tassiano? Não. À medida que ele foi desenvolvendo a sua espiritualidade,
à medida que ele foi desenvolvendo a vivência, ele passou-se a desenvolver esse magnetismo, que a gente sabe que é a ação do pensamento sobre o fluido, e passou a realizar curas verdadeiramente, como Pedro, Paulo, todos aqueles que seguiram Jesus. Mas o mais interessante aqui, que a Mita levantou o tema vaidade, inveja, mas é o que a gente tem que aprender. Todo trabalho no bem, ele vai despertar sentimentos contrários em corações que são contra a divulgação do Evangelho. Então, nós que nos predispomos ao trabalho com Cristo, nós temos que nos prepararmos para as pedradas. Isso é fato. Porque a luz incomoda as trevas. Aqui, esse homem, ele está sendo uma marionete nas mãos de espíritos perversos. Mas ele também o é. Ele também o é. Então é isso que a gente tem que estar atento. Então a gente vai fazer um trabalho na casa espírita. Dentro da própria casa espírita a gente vai arrumando pessoas contra a atividade. A gente vai fazer um trabalho dentro da igreja católica. Dentro da própria igreja católica tem isso. Vai para a igreja protestante, também tem. Porque dentro das próprias instituições estão inseridos inimigos de Jesus. Vamos pegar a Madre Teresa de Calcutá, o trabalho que ela fez, a quantidade de problemas que aquela mulher arrumou fazendo o bem. Vamos pegar Chico Xavier aqui, o trabalho que aquele homem fez, a quantidade, até processo ele teve que responder. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. O fato de nós trabalharmos para Jesus, isso não quer dizer que vai ser um ambiente de calma, paz e tranquilidade. Não, tenhamos certeza que será um ambiente de luta e luta constante. Como diz o Espírito de Verdade no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, fazei calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. O que Quinto Varro, hoje chamado de Corvino, está passando, isso é resultado do trabalho que ele está fazendo no bem. Tá? E Jesus não enganou, ele diz, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, deixando bem claro que é com sacrifício. Tassiano, de rosto esfogueado, a exprimir o choque de contraditórias emoções, esclareceu rápido. Nada posso adiantar nesse sentido. Quando ouvi o nome do crucificado, a revolta subiu minha cabeça. Não tive olhos senão para defender a nossa propriedade contra a influência pestilencial. Determinei a soltura do cão de guarda, possuído de extrema desesperação. Não me cabe, por isso, asseverar aquilo que não verifiquei por mim mesmo. Quirino, porém, mordeu os lábios, contrariado, e ajuntou. Fique certo, contudo, de que as coisas não terão ocorrido de outro modo. Reajamos em conjunto. Nossos escravos não podem continuar à mercê de bruxos inconscientes e nem será lícito permitir que pessoas de nossa condição social se deixem embair sem defesa. Embair, significado de seduzir, enganar. Nisso, achamo-nos de pleno acordo. Salientou o rapaz resoluto. De minha parte, pretendo corrigir e selecionar a comunidade de servidores. E que plano traçou para esse serviço? Gostaria de agir em minha casa com uniformidade de vistas. Aguardo a vinda de meus pais em breves dias, que trarão consigo Helena, a minha futura esposa. Como passarei a residir aqui depois de meu casamento, antecipei-me a eles, a fim de adaptar a vida da propriedade aos hábitos de minha família e de modo a afeiçoar-me às usanças da província. Não desejo, todavia, que os meus encontrem os disparates surpreendidos por mim. Pretendo reunir todos os servos, a fim de prestarem juramento aos deuses que veneramos. Afastarei quem fugir ao justo compromisso. Em seguida,
penso em instituir em casa o culto de Cíbele, começando com uma cerimônia processional pelo nosso bosque. É indispensável purificar os costumes e os ares. Quirino concordou entusiástico e prometeu aderir ao programa. Não somente faria o mesmo em seu domicílio, mas convocaria os amigos a acompanhá-lo. Estimava o Pílio Vetúrio de longos anos e felicitava-se por ver-lhe a organização doméstica zelosa e bem guardada. Realmente, depois de alguns dias, quando os sofrimentos da peste desapareciam no esquecimento comum, Tassiano promoveu a grande assembleia do lar para a reafirmação de fidelidade aos deuses. Em vastíssima dependência da herdade, uma soberba estátua de Cíbele fora instalada para a recepção dos votos gerais, enquanto que à direita da imagem, num alto palanque paramentado de seda carmesim, de cor vermelha e fios dourados, instalara-se Tassiano, 2 sacerdotes populares da deusa e o casal de mordomos, Alésio e Pontimiano. Numa extensa galeria, consideravelmente elevada, junto às portas de acesso ao grande recinto, a nobreza da cidade, trazida por Eustásio, rejubilava-se com as cerimônias. Embaixo, acotovelavam-se todos os servidores da família, dentre os quais alguns artistas repetiam cânticos consagrados à divindade. Dando uma parada, vamos ver aqui essa adoração à deusa Cíbele. Cíbele era uma deusa originária da Frígia, designada como mãe dos deuses ou deusa-mãe. Simbolizava a fertilidade da natureza. O seu culto iniciou-se na região da Ásia Menor e espalhou-se por diversos territórios da Grécia Antiga, e os romanos a cultuavam também. Num pequeno altar, graciosamente florido, a imagem que Vetúrio importara de Pessinunte figurava-se uma testemunha impassível. Cíbele, ladeada por 2 leões, esculpida em mármore imaculado, representava realmente o símbolo de uma civilização bruxuleante, à frente do olhar indagador e triste de dezenas de escravos sob a orgulhosa exibição dos senhores. O primeiro a aproximar-se, criando naturalmente um padrão para ser imitado, foi Tassiano, que, reverente diante do ídolo, declarou em voz alta: Então aqui a gente vê uma típica cerimônia ao culto à deusa Cíbele. Não só a deusa. Então a gente vê aqui o templo, o altar, as flores, as músicas, o ritual. Todo ato externo onde não existe absolutamente nenhuma ligação divina com Deus. E a gente percebe que por mais de termos vivido aí mais de 2000 anos, a gente ainda continua repetindo essa necessidade do templo, do altar, das flores, do ritual, das músicas. E de forma até muito devagarzinho a gente tem inserido isso no movimento espírita. A gente precisa se libertar desse comportamento atávico, essa necessidade de altar, de flores, de templo, de imagem. Chega! Porque toda vez que eu sinto necessidade de fazer esse movimento externo, isso quer dizer que eu ainda não levantei o altar sagrado de Deus no meu mundo íntimo. É aí que eu tenho que levantar. Então a gente vai fazer um evento espírita, a gente já se preocupa com o altar, a gente já se preocupa com as flores, a gente se preocupa com tanta coisa externa que às vezes Jesus não faz parte dessas atividades. Então aqui a gente está vendo um ritual enorme para negar Jesus. Então, será que a gente não continua repetindo os mesmos erros? Então agora é aquele momento de humilhação, aonde Tassiano, na condição do homem rico e poderoso, irá
obrigar os seus funcionários, os seus escravos, na época eram escravos, a fazerem a mesma coisa que ele. Devemos aprender a respeitar a opção religiosa de cada irmão. Respeite e não queira dizer que a sua é melhor que a outra. Olha que momento doloroso. Sob a invocação da divina Cíbele, mãe dos deuses e mãe nossa, juro irrestrita fidelidade às crenças e tradições dos nossos antepassados e perfeita obediência aos nossos eternos imperadores. Frenéticos aplausos coroaram-lhe as palavras. Um hino sacro, acompanhado por flautas frígias, fez-se ouvir cadenciado e melodioso. Em seguida, Alésio desceu do trono improvisado e, dando a ideia de que a cena havia sido previamente estudada, pronunciou respeitosamente os mesmos votos. Logo após, veio Pontimiana. A nobre senhora parecia doente e fatigada. Adivinhava-se-lhe a luta íntima. Palidíssima, enviou ao marido suplicante olhar, mas, pela expressão rude com que Alésio a fitou, era possível imaginar os duros conflitos em que se haviam empenhado antes da cerimônia. Contida pelos olhos frios do companheiro, a orientadora da casa enxugou as lágrimas e repetiu, pausadamente, as mesmas palavras, negando assim a fé cristã que lhe atribuíam. Triunfante sorriso parou na máscara fisionômica de Alésio. O Alésio e a Pontimiana são os mordomos da casa. Eles são os que ficam na governança da casa. Ela é cristã e ele não. Então, e ele tolerava porque não tinha o patrão. Quando o Tassiano chega e manda soltar o cão, ele é um dos que fica feliz e satisfeito com isso. Então, ele foi o primeiro, né? E para ver ela, o olhar duro que ele deu, e ela fez o juramento também. E quando ele diz assim, olha, um hino sacro acompanhado por flautas frígias, né, que é da antiga Frígia, fez-se ouvir cadenciado e melodioso. Cadenciado aí, gente, em aquele ritmo bem lento. Vamos lá, né? Triunfante sorriso pairou na máscara fisionômica de Alésio, enquanto se alastrava cochichado sussurro em enorme agrupamento de servidores. Notas de amargurado assombro surgiram em vários rostos. Todos os escravos, um a um, alguns enfáticos e outros humilhados, reafirmaram as frases pronunciadas inicialmente pelo Senhor. O último foi Rufo. Epípodo, o capataz, conhecia-lhe a firmeza de opinião e, por isso, deixara-o para o fim, temendo qualquer irregularidade tendente a estabelecer a indisciplina. De semblante austero, evidenciando aceitar plenamente as responsabilidades daquela hora, ergueu o bronzeado perfil, como se procurasse o céu e não a estátua impassível, exclamando em voz cristalina e dominadora: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprimem no mundo. Um burburinho percorreu a assembleia. Tassiano dirigiu-se em voz baixa ao sacerdote mais idoso e esse, assumindo a função de juiz, clamou para o servo em tom autoritário: Rufo, não te esqueças de tua condição. Sim, sou escravo e sempre servi aos meus senhores com lealdade. Mas o espírito é livre.
Somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Exijo que te retrates perante Cíbele, a sublime mãe dos deuses. Nada fiz que não esteja aprovado pela retidão de minha consciência. Abjura e serás perdoado. Não posso. Sabe quais são as consequências de tua irreflexão? Creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. A fala de Rufo me fez lembrar muito a fala do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele disse que enquanto o materialismo não libertar pessoas do suicídio, não salvar vidas, o materialismo não teria absolutamente nenhuma importância. O que o materialismo estava trazendo de útil? Absolutamente nada. Então ele diz: juro respeitar os imperadores que nos governam. César. Dá a César o que é de César. Mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprime no mundo. Porque os deuses era absolutamente um barganhar. Eu vou até o Deus Y, faço lá as oferendas para conquistar um pedido. Era esse o movimento da época. A religiosidade se limitava a isso. Buscava tanto é que tinha um Deus para cada coisa. A deusa Ceres, né? Dos cereais aí da plantação. Então, para cada deusa um pedido, para cada deus um pedido. Então, era a troca. O Deus de pedra não vinha te ensinar, perdoa. Não roube, não mate. Faça o bem, faça a caridade. Não era uma religião moral, era uma religião de interesses. E aí eu volto a repetir. Até hoje, muitos e muitos buscam religião ainda com a mesma crença, com o mesmo comportamento. Eu busco a religião para trocar, para pedir, para ser beneficiado de uma forma horizontal. Nós ainda não buscamos a religião como fonte de melhoria moral, de aperfeiçoamento moral. E o que o nosso Rufo está dizendo foi que Jesus o ensinou a se tornar um homem melhor, Cíbele não. Então nós precisamos, sabe, meus amigos, nos libertarmos realmente desse comportamento antigo, milenar, de religiosidade cheia de ritual, repetido, cânticos repetidos e não sentidos, pedidos a Deus para atender coisas de ordem material, horizontal. Chega! É hora de nós entendermos que o verdadeiro cântico é o cântico da alma, que o verdadeiro templo é um templo interno, que a verdadeira adoração é a ação no bem. Já temos tempo para isso. Não vamos trazer os erros do passado para dentro dessa doutrina consoladora. Não podemos idolatrar pessoas, não podemos construir templos de pedras frios. Não podemos novamente repetir trazendo imagens para cultuar imagens dentro das instituições. Chega, né? Rufo, não te esqueça da tua condição. Sou escravo. Sempre servi aos meus senhores com lealdade. Mas o espírito é livre. Então, vocês contrataram eu como profissional. Eu sou escravo. Eu estou aqui para servir. Mas eu, espírito, sou livre para escolher. Como personalidade, eu estou escravizado. Como pessoa, eu estou presa a vocês. Eu sou um escravo. E obedeço. Mas eu, espírito, eu sou livre.
Vocês querem mandar na minha condição de espírito? E ele diz, somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Então, isso assim, acima de ti, Tassiano, quem é o meu Senhor verdadeiramente, a quem eu reconheço, é Jesus, não é você. Que isso sirva pra gente. A gente idolatra pessoas. Eu digo, eu posso ter reunião com o presidente da República. Não é o meu Senhor. Quem é o meu Senhor é Jesus Cristo. Os demais são seres humanos, falíveis, adoecidos, tal qual como eu. Então eu vou abrir de servir mão ao meu Senhor para servir o Senhor da terra? Eu vou abrir mão de anuir com crime para servir o Senhor da terra? Quem é o meu Senhor? Então, quantas vezes a gente não abre mão de uma conduta moral ensinada por Jesus para a gente atender o senhorzinho da terra ou a senhorazinha da terra? Por causa de dinheiro, por causa de posição. É preferível menos dinheiro, menos posição, mas não anuir com crime. Porque a gente vê essa cena aqui, mas hoje é assim. A gente nega ao Cristo, uma vez que a gente acaba anuindo com o crime. Faz sentido isso? Para a gente se dar bem aqui na terra. Então aqui não era diferente. Bastava eles negar, eles continuariam com o trabalho deles e com a vida deles. Negar Jesus era perder o trabalho e a vida. Mas diz Jesus, todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Cenas do próximo capítulo. Muitas emoções, né, amigos? A voz até vai voltando. Que a gente possa refletir nessa alma nobre chamada Rufo, que teve a capacidade de enfrentar a tudo e todos, mas não abriu mão de ser fiel a Jesus Cristo. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor.